Graças e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham nesse canal, o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Nós temos aí estudado já há alguns meses. Estamos na pergunta de número 19. Hoje vamos estudar a respeito da queda dos anjos ou então da manutenção do estado inicial deles, bem como as implicações disso para a nossa vida. Então, a pergunta de número 19 do Catecismo Maior de Westminster: qual é a providência de Deus para com os anjos, se assim responderam os teólogos? Por sua providência, Deus permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória, e estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, pelo tempo que temos aqui agora de estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo através do teu Santo Espírito, que nós sejamos instruídos pela tua palavra, pelo Senhor, a fim de aprendermos mais a respeito da tua vontade para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estudamos inicialmente a respeito da criação dos anjos. E nós vimos que todos os anjos eles foram criados em um estado moral bom, de bondade. No entanto, quando estudamos lá a pergunta, não me lembro agora de cabeça o número, nós vimos que Deus os criou sujeitos à mudança. Essa é a realidade que a Escritura apresenta para nós. Por exemplo, na carta de Judas, que eu quero mostrar para os irmãos. Mas tá sumindo aqui. Aqui, apareceu. Judas, verso de número 6. Texto que nós lemos também na referida ocasião, texto que diz: E a anjos, peraí, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então os anjos, eles não guardaram seu estado inicial, eles foram criados, todos eles bons, mas sujeitos à mudança, alguns caíram. O que nós devemos notar, contudo, é que não é a condição dos anjos, né, o seu estado atual, se puros ou impuros, que está em foco nessa pergunta, mas a providência de Deus na condição de cada um dos anjos. Por isso que nós temos aqui uma divisão muito clara. Os anjos, ou eles são enquadrados em anjos caídos, ou, como nós observamos na sequência, em anjos santos. Então, devemos notar inicialmente, o que também já estudamos nas primeiras perguntas, que Deus ele não é o criador do mal. Anjos e homens caíram, não pela ação divina. O primeiro casal, tentados por um anjo caído, cederam. Os anjos, por sua vez, desobedeceram por conta própria. Olha só o que diz aí a pergunta. Os teólogos entenderam isso. Que alguns dos anjos voluntariamente caíssem em pecado. Não houve ação externa que os levasse ao pecado. Eles caíram livremente. Além disso, em decorrência da sua superioridade, da íntima comunhão que tinham com Deus, da responsabilidade diante de Deus, o pecado dos anjos, ele ganha contornos muito maiores, muito mais graves. Sem os desejos da carne naturais, porque eles são espírito, eles tinham mais condições que os homens de preservarem a dignidade, a santidade e a sua fidelidade a Deus. E eles não fazem isso e os torna exatamente nesse termo que nós encontramos aí, irremediavelmente caíssem. O seu pecado é irremediável, não há perdão, não há retorno, não há volta para aquilo que aconteceu na condição dos anjos. Deus, contudo, em sua providência, torna este mal em bem, de acordo com a sua vontade, usa até mesmo o pecado dos anjos e a queda dos anjos para a sua própria glória. Diz aí, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória. Então, meus irmãos, nós encontramos, por exemplo, alguns relatos, como o relato de Primeiro Reis, que também pode ser encontrado no livro de Crônicas, no livro das Crônicas, melhor dizendo, mas Primeiro Reis 22, a partir do verso 21. Essa é uma história curiosíssima, a história de Micaías, profeta, e do rei
É, o rei. Me fugiu agora o nome do rei. Bom, me fugiu o nome do rei. No entanto, a história aqui de Micaías, né? Quando o rei, que eu esqueci o nome, ele deseja consultar o Senhor para saber se ele guerrearia ou não. E ele consulta uma série de profetas, e os profetas dizem: vai até a cidade tal, peleja que você vai ganhar. E aí esse rei fala assim: não, chama Micaías, porque Micaías sempre profetiza contra mim. E Micaías ele diz claramente: não, eu profetizo aquilo que o Senhor manda. Né? Eu sou fiel a Deus, as palavras de Deus são as palavras que saem da minha boca. Não tem nada a ver em ser contra o rei. Então o texto diz: olha só o que acontece. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e lhe disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Eu enganarei o rei. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. De seus profetas, disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti, dizendo aqui agora Micaías. É Micaías que está dizendo isso. Então veja só, essa história é Deus, através do pecado de um anjo caído, né, um espírito mentiroso, um anjo mentiroso, permite que esse anjo seja então profeta, falso profeta, no caso ao rei, e diga mentira. No entanto, Micaías, depois de também profetizar de maneira mentirosa, ele profetiza adequadamente as palavras do Senhor, contando essa história. No fim, o que acontece é que o rei morre. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17, nós encontramos isso também. O texto diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, aqui nós também encontramos essa mesma realidade, meus irmãos. O governo de anjos caídos também está na mão do Senhor. Né? É por isso que os teólogos de Westminster muito bem escreveram aí. E até mesmo os pecados, até mesmo a perdição dos anjos, que foi voluntária e irremediável, também está sob os limites e ordens de Deus. Então, a despeito dos planos ousados de Satanás, principalmente nos tempos de Jesus, né, nós temos conhecimento de muitos relatos de endemoniados ali, conforme os próprios evangelistas nos mostram. Nós sabemos, meus irmãos, que estes anjos caídos também estão sob o governo de Deus. Satanás está sob o governo de Deus. E o governo de Deus, que é uma das obras da providência divina, né? Como nós estudamos na semana passada. E esses dois textos nos mostram justamente isso. Por isso, então, que o texto do Catecismo Maior encontra sentido ao afirmar que a queda dos anjos, a sua perdição e os seus pecados estão dentro dos limites e decretos de Deus. E também isso serve para a glória do Senhor. Por outro lado, como o catecismo também nos mostra, aos anjos santos, aqueles cuja santidade foi preservada, bem como o seu estado de criação natural. E aqui a gente tem uma diferença muito grande, meus irmãos, muito clara com a raça humana. Né? Nós, né, os seres humanos, caíram a partir do pecado de Adão. Adão era o representante da humanidade. Romanos 5 fala sobre isso, pode encontrar lá, né, pela vinculação biológica. Então não há homem que não seja pecador. O pecado é transmitido de geração em geração. Por isso que Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então não há homem que não seja pecador senão Jesus, que foi concebido extraordinariamente no ventre materno por obra do Espírito Santo. Com os anjos, por sua vez, não é assim. A queda de um anjo não implica na queda de outro. Todos eles tiveram as suas provações e somente os que cederam a elas foram condenados, como lemos lá na carta de Judas, condenados e aguardam o justo juízo. Outros, em obediência ao Criador, foram estabelecidos em santidade e em felicidade. Antecipando, meus irmãos, a realidade da Nova Jerusalém, veja só o que o autor aos Hebreus afirma lá no capítulo 12, verso 22, falando justamente desses anjos santos. Olha só. Mas tendes chegado ao monte Sião,
e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Pois ele continua essa descrição, né? Mas aqui nós encontramos justamente a referência a anjos que continuam sendo servos do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, também fala sobre esses anjos na primeira carta, capítulo 5, verso 21, quando ele diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, menciona que os anjos eleitos, que são justamente esses anjos estabelecidos em santidade e felicidade, como diz aí o texto do Catecismo Maior. O próprio Senhor Jesus também fala sobre eles. O evangelista Marcos, agora, capítulo 8, verso de número 38, também fala sobre isso. O texto diz, o Senhor Jesus falando, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Também são mencionados aí os anjos santos. E esses anjos, estabelecidos em santidade e felicidade, como o catecismo nos mostra, Deus os coloca à sua própria disposição. Ele diz aí, de três formas: na administração do seu poder, na administração da sua misericórdia e na administração da sua justiça também. Então, esses anjos, eles servem aos propósitos de Deus. Eles estão sob o governo do Senhor também. O salmista mostra isso no Salmo 103, verso de número, deixa eu consultar, 20. Salmo 103, 20. O texto diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Então, é uma convocação de louvor aos anjos que obedecem ao Senhor, aos anjos santos, para que eles também adorem a Deus. O autor aos Hebreus, mais uma vez, também nos mostra esta mesma verdade, agora nos mostrando a perspectiva da misericórdia e da justiça de Deus. O texto diz: Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, sendo servos de Deus, eles são empregados na administração do poder, misericórdia e justiça, servindo a nós, aos homens, aqueles que vão herdar a salvação. Nós também observamos na carta aos Hebreus, meus irmãos, além de que os anjos são servos do trono divino, de que são mensageiros do rei, fato que nós observamos lá nos evangelhos também. Releia, qualquer dia, releia os relatos da ressurreição. Você vai encontrar anjos anunciando a redenção, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Ali dando exatamente um exemplo daquilo que nós, né, servindo como modelo do que nós devemos fazer, anunciando a redenção de Jesus. Mas nós também observamos na carta aos Hebreus que esses anjos, mesmo santos, eles são inferiores ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é maior do que eles, porque Jesus é o Filho de Deus, aquele que criou até mesmo os anjos e os tem por servos seus. É por esta razão, como lemos em Lucas, que Jesus pode submeter estes anjos à sua própria autoridade e à nossa autoridade, como acontece ali. Os anjos maus, caídos, submetidos à autoridade dos homens enviados, dos anciãos enviados pelo Senhor. Porque Jesus tem autoridade sobre eles. Jesus ainda pode fazê-lo conforme o seu querer. Ainda pode submeter os anjos, caídos ou não, à nossa própria autoridade, conforme a sua vontade. Os anjos servem ao Senhor e servem ao Senhor no cuidado do povo de Deus, e essa é uma bendita verdade para nós. Meus irmãos, que Deus então assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Louvamos-te, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui, de estudo da tua palavra, consideração de assuntos que despertam a nossa curiosidade, alguns até desconhecidos para nós. Mas que bom saber que o Senhor detém o domínio sobre tudo e todos. Não há nada neste mundo, nada na ordem criada que escape do teu governo. E assim, então, nós descansamos, Pai, certos de que até mesmo anjos maus e os anjos, santos anjos, são governados pelo Senhor no cumprimento dos teus propósitos. Nada pode mudar este fato.
Assim, então, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos, que Deus assim os abençoe. Lembrem-se aí das nossas dinâmicas do fim de semana. Nós teremos a nossa escola dominical às 9 horas, culto às 18, e você que nos assiste é o nosso convidado para estar conosco. Busque mais informação, mais informações nos nossos canais, tais como o nosso endereço, para que você possa estar conosco, e será muito bem recebido, além de um prazer tê-lo conosco. No mais, que Deus os abençoe, desejo um bom resto de semana e um bom final de quarta-feira a todos. Tchau, tchau.